Bom, outra questão importante que nós já citamos rapidamente, a questão do regime de tributação. Anualmente, você tem que ir lá na Receita e optar por um tipo de regime de tributação. E como é que você faz isso? Pelo recolhimento. Pelo primeiro recolhimento do ano, a Receita vai entender se você optou pelo regime pelo regime de tributação do lucro real, né? Você optou pelo regime de apuração do lucro pelo encontro das despesas dedutíveis com as indedutíveis e tudo mais. Enfim, você tem um método que é, a partir do lucro líquido do exercício, você vai fazer adições e exclusões e vai chegar num lucro chamado lucro real. E aí você vai ou apurar dessa forma ou pelo lucro presumido, por exemplo. Lucro presumido é o lucro que se presume. Então a Receita vai falar assim, olha, eu vou dizer que todo mundo que faz venda de mercadorias, todo mundo que é do comércio, tem uma margem de lucro de 8%. Ela estabeleceu. Na média, ela fala assim, ó, todo mundo que vende produto aí, seja as Casas Bahia, seja Magazine Luiza, seja Lojas Americanas, seja Submarino, todo mundo que vende produto, que vende caneca, que vende caderno, que vende lápis, todo mundo vai ter uma margem de lucro de 8%. Essa é a margem do lucro presumido. Aí você vai dizer assim, não, mas eu sou o Carrefour trabalha com produtos, mercado, trabalha com margem reduzida. Bom, então é melhor você apurar pelo lucro real, porque se for pelo presumido, ele presumiu que você tem esse lucro, né? Tem gente que está tendo prejuízo, como é que pode pagar no lucro presumido, né? Então, você tem o lucro real, presumido, arbitrado e o simples nacional. São essas formas de pagamento que você tem. Cada uma tem a sua vantagem e suas desvantagens. Vamos ao lucro real. Primeiro, que o lucro real ele é obrigatório para alguns tipos de empresas. Então, tem empresas, como eu comentei agora, como o Carrefour, ela não vai poder fazer pelo lucro presumido nem pelo simples nacional, pelo simples fato de faturar muito, de ser um faturamento acima de 78 milhões. Então, ela já está definida que ela vai ser do lucro real, não tem opção para ela. Aliás, lucro real é a modalidade que pode ser exercida por qualquer empresa. Qualquer empresa que queira apurar pelo lucro real pode. Não tem nenhum impedimento. Por quê? Porque é a apuração mais detalhada possível. É essa que o fisco acha que não pode negar ao sujeito, deixar ele contar a vida dele inteira como ela é. Então, qual é a desvantagem nesse caso? Maior custo operacional, ou seja, mais difícil. Eu tenho que manter várias obrigações, vários detalhamentos, várias situações para eu cumprir todas as exigências do lucro real. Então, ele é válido para todas as empresas, ele é obrigatório para algumas delas, algumas atividades específicas, por exemplo, as empresas financeiras, os bancos, não tem banco que seja do lucro presumido, não pode ter. Todo e qualquer banco, porque é uma instituição financeira, tem que estar no lucro real, mesmo que fature R$1.000 por mês, ok? Então, e quais são as vantagens? As vantagens são essas que eu te falei. Quer dizer, se eu trabalho com uma operação com margem reduzida, que eu ganho em escala, então é melhor que eu seja do lucro real. Porque se eu for para o presumido, eu vou pagar mais do que realmente eu deveria pagar. Então, a principal vantagem é que você pode ter prejuízos fiscais e não pagar absolutamente nada de imposto de renda e CSLL num determinado exercício, ok? Então, essa é a vantagem de você não estar no lucro real, é não pagar imposto. Por outro lado, e também, veja, e também temos um reflexo no PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS também ele tem o regime cumulativo e não cumulativo. O cumulativo, você paga uma alíquota fixa e não aproveita créditos. E o não cumulativo, você
paga uma alíquota maior, mas aproveita os créditos. Então, é uma conta que você tem que fazer. Então, você tem que chegar todo o começo do ano e fazer assim, olha, quanto eu pretendo, quanto eu estimo faturar nesse ano? Eu tenho uma projeção de faturar mais do que o ano passado, aumentar minhas vendas. Bom, ótimo. Então, o ano passado deu lucro, agora vai dar mais lucro ainda? Bom, então vamos estudar para ver se de repente não é o caso de rever o regime de tributação. E aí você faz uma conta de chegar aí, de estimando as vendas, estimando aí os custos de aquisição e vendo qual é o melhor no final desse encontro de contas, ok? Então, as vantagens são para as empresas de margem de lucro reduzida e em períodos de crise, onde as empresas costumam ter prejuízos e tal. E também isso vai te dar melhores controles, porque é muita coisa para você entregar para a Receita, e isso acaba te trazendo também maior controle operacional, o melhor controle da sua situação fiscal, contábil e financeira. Desvantagem é o custo, é a dificuldade, é o número de pessoas que você tem na tua empresa cuidando desse assunto, e a desvantagem e ela é uma desvantagem, por exemplo, para a empresa que é muito lucrativa, porque aí ela vai pagar muito imposto, né? Ela também vai ter uma maior exposição à fiscalização, controles da Receita, porque, enfim, ela é uma empresa mais complexa e aí a Receita tem que ficar mais de olho mesmo, né? E também tem a dificuldade, por exemplo, de PIS/COFINS com alíquotas maiores, então de cara você já tira as prestadoras de serviços, por quê? Porque elas não têm insumos, então elas muitas vezes podem pagar menos imposto de renda, mas vai pagar mais PIS/COFINS. E como que isso é feito? Como eu falei, você parte do lucro líquido, vai adicionando algumas coisas que a lei impõe, veja, despesas indedutíveis. Está escrito no artigo 249, na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido, aí tem lá uma série de situações. Então veja, a adição, para piorar a tua vida, o verbo é serão, ou seja, eu me obrigo a incluir as despesas indedutíveis. Então, veja bem, o que é despesa indedutível? Então, vamos lá. Eu apurei o lucro líquido no confronto das minhas receitas com as minhas despesas. Então, eu vendi, mas para vender eu tive que comprar mercadoria. Então, o meu lucro está entre o preço da venda menos o preço da compra, certo? Então, eu tenho o lucro líquido do exercício. Então, eu apurei, botei todas as minhas receitas, botei todas as despesas. Então, essa despesa, ela faz com que o lucro cada vez seja menorzinho. Se eu tiver muita despesa, eu fico no prejuízo. Só que algumas dessas despesas aqui, que foram computadas para o lucro líquido do exercício, eu vou ter o quê? Que adicionar, eu vou ter que trazer de volta, porque ela seria indedutível. Vou dar um exemplo aqui, multas administrativas. Então, vamos imaginar multa de trânsito mesmo. Então, veja, eu trabalho, na minha empresa eu tenho lá um funcionário que tem uma caminhonetezinha e ele fica levando a mercadoria para cá e para lá. Então, esse transporte, esse custo com transporte é um custo dedutível. Eu tenho que deduzir para apurar o lucro. Quer dizer, se eu vou vender a mercadoria e eu preciso manter um sujeito lá levando a mercadoria daqui para lá, eu tenho esse custo de gasolina, do pneu que depreciou e tudo mais. Esse é um custo que eu tenho que deduzir para achar meu lucro, ok? Só que se nessa correria do dia a dia o seu funcionário passou no farol vermelho e tomou uma multa de R$900, esses R$900 que é uma despesa também da sua empresa. Ele deduz o teu lucro, porque saiu do seu bolso. Você pagou, então é uma despesa. Só que ela deve ser adicionada, porque ela não pode diminuir o seu lucro real. Por quê? Porque está na lei.
Não é porque eu quero, é porque está na lei. A lei diz o seguinte, multa administrativa nós não vamos tolerar. Por quê? Porque é algo que ocorreu por uma imperícia do seu funcionário. Não é a despesa normal da atividade. O normal seria ele passar no sinal verde. Então ele praticou o ilícito, o Estado não tem nada a ver com isso. É isso que ele quer dizer. Então ele obriga você a pegar esta multa e adicionar para cálculo do lucro real. Agora, e a exclusão? Eu também tenho do outro lado coisas que eu devo excluir para pagar menos imposto de renda. Por exemplo, prejuízos fiscais de anos anteriores. Então, quando eu tenho prejuízo lá atrás, eu posso pegar aquele prejuízo e trazer para cá para excluir do meu lucro real, para eu não pagar tanto imposto, uma vez que lá atrás eu fui penalizado, eu operei no prejuízo. Então, a lei, aí veja o artigo 250, olha a esperteza do fisco. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido, aí ele relaciona as hipóteses. Ou seja, na hora de melhorar o teu imposto, ele usa o verbo pode. Na hora de piorar, na hora de arrecadar mais para o fisco, o verbo é deve, né? Então, você deve incluir, adicionar as despesas indedutíveis e pode excluir os valores que te favorecem, ok? Então, esse que é o mecanismo da apuração do lucro real.